Com certeza, a essa altura, você já deve ter estudado os eventos da FDRINF que vão fazer com que seja extinta futuramente a nossa querida DIF. Depois de tantos anos utilizando a DIF, nós vamos ter a extinção da DIF. É claro, lembrando que em 2023 nós ainda vamos apresentar a DIF referente ao ano calendário 2022. Inclusive, alguns dias atrás eu gravei um vídeo falando do PGD, que já saiu, né, a regra que fala sobre o PGD da DIF, para aqueles sistemas que querem se antecipar para poder colocar a geração das informações da DIF em arquivo, para depois importar para esse PGD, já podem fazer porque já saiu a regra para isso. Só você olhar aqui no nosso perfil do Instagram que você vai ver que já existe essa possibilidade. Uma outra situação muito importante em relação à FDRINF é o conhecimento das informações, dos arquivos que você vai ter que mandar. Talvez o seu sistema seja simples de operar, talvez seja um pouco mais complexo, não importa se ele é um grande sistema, se ele é um pequeno sistema, se ele é famoso, caro, barato. O fato é que todos os sistemas onde o contribuinte escritura os fatos geradores dele, que são objeto de informação dentro da FDRINF, eles vão ter que seguir um determinado padrão, um layout. E como eu também demonstrei em outro vídeo há poucos dias atrás, a Receita Federal já colocou em vigor a área, o ambiente de testes da versão 2.1.1 da FDRINF, que provavelmente vai ser esse ambiente que vai receber os fatos geradores que ocorrerem a partir de março de 2023, que são os fatos que vão ter validade jurídica, aí falando, claro, das retenções de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro líquido. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês a respeito de um evento que ainda suscita algumas dúvidas em algumas pessoas, como, por exemplo, o evento R4080, que é a retenção no recebimento. A gente sabe que a regra de retenção tributária, né, a regra geral, é a fonte pagadora, ela é a responsável, além do pagamento, da retenção e escrituração na FDRINF. Essa fonte pagadora, por sua vez, se estiver pagando para uma pessoa física e ela for responsável pela retenção, ela vai escriturar no evento R4010, que é retenção ou crédito a beneficiário pessoa física. Agora, se essa fonte pagadora, né, estiver pagando para uma pessoa jurídica, ela vai escriturar, claro e óbvio, dentro das regras da legislação, no evento R4020, que é pagamento ou crédito a beneficiário pessoa jurídica. E deixar uma coisa aqui bem clara, a FDRINF não trata somente de retenção, ela trata muito mais da informação do que propriamente da retenção. A retenção, claro e óbvio que é importante para a Receita Federal, não estou dizendo aqui que não é. Mas algumas pessoas falam, mas a FDRINF é a obrigação acessória das retenções. Na verdade mas é muito mais do que isso, não é somente isso. Lucros e dividendos, por exemplo, nós não temos obrigatoriedade de retenção, pelo menos não nesse momento, de imposto de renda, por exemplo. Mas é um tipo de situação que eu tenho que lançar na minha FDRINF. Se eu pago para uma pessoa física, seria no 4010. Se eu pago na pessoa jurídica, no 4020. E aí eu entendo, com todo respeito à opinião em contrário, que a partir do momento que eu fizer o cadastro desse beneficiário, colocando lá um CPF ou colocando lá um CNPJ, o meu sistema, onde eu estou escriturando ali as informações, ele vai ter total capacidade de gerar informação ou para um 4010, sendo pessoa física, ou 4020, sendo pessoa jurídica. Mas existe uma classe de serviços e de retenções que mesmo que eu cadastre lá, por exemplo, uma pessoa jurídica, o que eu vou falar agora aqui para vocês ocorre nas operações entre duas pessoas jurídicas, essa situação eu vou ter que determinar para o meu sistema que não sou eu, apesar de ser a fonte pagadora, que vou efetuar aquela retenção no pagamento que eu estou fazendo, que é justamente aquilo que ocorre para ser escriturado dentro do evento R4080, repito, retenção no recebimento. Então, existe um grupo específico de serviços, né, que quando a fonte pagadora efetua o pagamento para o beneficiário, a fonte pagadora ela não vai reter, por força de legislação. Quem vai fazer a retenção é a empresa que está recebendo aqueles valores, portanto, a beneficiária
vai escriturar na FDRINF dessa empresa que está recebendo, ela mesma vai escriturar no evento 4080 dela, efetuando o que ficou conhecido no mercado como autorretenção, e depois que entregar a FDRINF, DCTF-Web e paga para o governo, como hoje ocorre. Ou seja, a legislação tributária em relação a retenções não foi alterada, ou não foram alteradas, porque são várias, né, na verdade. Portanto, o que está mudando é a maneira que eu vou passar essa informação para a Receita Federal e como é que eu vou gerar o DAF de recolhimento desses tributos. Então veja, quem recebe lança no 4080. Elielton, uma pergunta que seria óbvia. E eu que estou pagando, eu fonte pagadora, eu tenho alguma obrigatoriedade em relação a isso? Tem. E aí nesse caso, o seu sistema ele vai ter que criar lá uma rotina, uma forma, onde você, ao efetuar um pagamento desse tipo, vai ter que explicitar lá, pode ser no cadastro da empresa, do serviço, não sei, que você, apesar de ser a fonte pagadora, não haverá retenção do imposto de renda naquela operação. Nesse caso, você, sendo a fonte pagadora e desses serviços específicos, vai ter que lançar na sua FDRINF no evento R4020, que é pagamento ou crédito a beneficiário pessoa jurídica. Lembrando de um detalhe, nesse caso especificamente, eu tenho que tomar cuidado que os códigos que eu vou colocar de natureza de rendimento dentro da minha FDRINF, que é o código que vai identificar qual é o tipo de serviço ali que eu estou pagando, né? Que ele tem que identificar os serviços que começam do código 20001 a 20009. Não pode ser diferente desses, porque nenhum outro serviço dentro da FDRINF, ao ser escriturado, vai fazer com que eu não tenha que reter, em virtude do beneficiário, efetuar a sua autorretenção. Então, a autorretenção só existe para esse grupo específico de códigos. Eu vou falar aqui rapidamente para você quais são esses códigos, ou melhor, vou falar quais são esses serviços. Propaganda e publicidade, comissão e corretagem relativa à colocação ou negociação de títulos de renda fixa, operações realizadas em bolsa de valores e bolsa de mercadorias, né? Corretagem relativa à distribuição de emissão de valores imobiliários quando a pessoa jurídica atuar como agente da companhia emissora, importâncias a título de comissões e corretagem relativa a operações de câmbio, importância a título de comissões e corretagem relativa a vendas de passagens, excursões ou viagens, importância a título de comissões ou corretagem relativa à administração de cartões de crédito, importância a título de comissão e corretagem relativa à prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema refeição convênio, importâncias a título de comissão e corretagem relativa à prestação de serviços de administração de convênios. Ou seja, apenas esses que eu acabei de citar aqui, que lá na FDRINF começa no código 20001 e vai até o 20009, é que existe o efeito da autorretenção. Quem recebe, retém, lança no 4080 dessa empresa que está recebendo, pega aqui, por exemplo, empresa de propaganda e publicidade, na FDRINF dela, faz a sua autorretenção e paga para o governo. Já que eu paguei para essa empresa de propaganda e publicidade, eu vou lançar no meu 4020 com esses códigos iguais, 20001 a 20009, sem lançar valores de retenção. Então, só para a gente deixar claro, quando eu estiver lançando os códigos que vão de 20001 a 20009, código de natureza do rendimento, se eu estiver lançando no meu evento 4020, eu estou dizendo para a Receita Federal, eu sou a fonte pagadora, mas em virtude desse tipo de serviço e da previsão legal existente na legislação, a beneficiária para quem eu estou pagando é ela que vai ter que fazer a sua autorretenção e recolhimento. Por sua vez, essa empresa que está recebendo vai lançar essas informações, né, do código 20001 ao 20009 no evento R4080 dessa empresa beneficiária, fazendo a sua autorretenção e recolhendo o tributo após a entrega da DCTF-Web. Gente, é claro e é óbvio que a Receita Federal vai fazer o cruzamento dessas informações. Então, a minha informação
tem que bater com a informação que vai ser dada pelo beneficiário. A exemplo, propaganda e publicidade, operações de refeição convênio, ou seja, com aqueles com os quais eu estou pagando e que na verdade eu não retenho. Eu sou a fonte pagadora, mas eu não retenho, porque a regra geral é que eu faço a retenção. O que você tem que tomar cuidado é que todos esses códigos e serviços aqui que eu citei, o pagamento é feito no Código de Receita 8045. Mas nós temos uma outra situação também, que é um código, que é o 20010. Esse código 20010, ele trata, por exemplo, da intermediação e das comissões pagas a representante comercial, desde que seja no tratamento entre duas pessoas jurídicas. Se for uma pessoa jurídica que contratou uma pessoa física, aí é uma informação que vai lá no e-social. Mas eu estou falando de uma pessoa jurídica que contratou uma pessoa jurídica, sendo um representante comercial, que vai intermediar a venda dos nossos produtos ou até mesmo dos nossos serviços. Nesse caso, a legislação manteve, se não foi alterada, e eu, fonte pagadora, é que faço a retenção e recolhimento. Nesse caso, não há do que se falar do evento R4080, porque o 4080 é retenção no recebimento. E o representante comercial, ele não retém, não faz a sua autorretenção, ele sofre a retenção em virtude da minha empresa ser a fonte pagadora, e ao pagar para ele, eu faço a retenção na relação de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Nesse caso, apesar do Código de Receita ser o mesmo, falando de DARF 8045, na minha FDRINF, eu vou lançar isso no evento R4020, com o código de natureza de rendimento 20010, e ao entregar minha RINF e minha DCTF Web, lá no meu DARF sairá um código 8045 com o débito que eu vou ter que pagar em virtude da retenção que eu fiz em relação ao pagamento a esse representante comercial. Então, muito cuidado com esses eventos da FDRINF, como é que você vai fazer esse cadastramento, com esses códigos de natureza de rendimento. São muitos códigos e simplesmente você trocar um código desse, você pode estar trocando toda a tributação da ocorrência ali do fato gerador e terminar dizendo algo completamente diferente para a Receita Federal. Imagina, era para você colocar um 20009 e sem querer lá na hora você colocou um 20010. Enquanto 20009, eu sendo fonte pagadora, eu não retenho. E o código 20010, eu sendo fonte pagadora, eu tenho que reter. Acredito eu que os sistemas das empresas farão algumas verificações em relação a isso e alguns bloqueios, né, que seria óbvio e lógico, mas enfim, a responsabilidade, entendo eu, da parte de tributação é daquela pessoa responsável pela entrega da FDRINF e DCTF Web. Então, muito cuidado com esses fatos geradores, são específicos, não é todo tipo de empresa que vai entregar isso, mas enfim, se ocorrer com a sua empresa, você vai ter que efetuar essa escrituração de acordo com as regras, a depender do fato gerador, e aí você vai ter que observar o caso concreto, o que você tem que fazer, tá bom? Aproveitando, se esse vídeo mais uma vez fez sentido para você, compartilhe com seus colegas, aproveite aqui nos comentários do Instagram ou do YouTube, enfim, ou da rede social que você tiver, por exemplo, no WhatsApp, compartilhe entre os seus colegas, coloque aqui a citação de 2 ou 3 colegas que você acha conveniente para ele, que ele saiba também das informações desse vídeo, já que pode ter servido para você. E eu agradeço para você essa divulgação, já que isso pode chegar a muitas pessoas. Ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, um abraço do professor Eliel, até o nosso próximo vídeo. Tchau.